Circa, ano de 91, prisão na ilha de Patmos. Dias virão em que este reino que destruiu Zion será destruído e subjugado por um que lhe sucederá. Mas também este, decorrido algum tempo, será destruído. Então virá um outro, um terceiro. Mas também este, após exercer o seu reinado, será aniquilado. Depois virá o quarto reino, e o seu império será muito mais duro e cruel que os anteriores, e reinará por longo período. E conservará o poder por largo tempo, e elevar-se-á mais alto que os cedros do Líbano. Nele a verdade ficará abafada. Virá então o tempo do seu fim, em que acontecerá a sua queda fatal. Então revelar-se-á o reino do meu ungido. O último rei permanecerá com vida, mesmo tendo perecido a multidão dos seus súditos. Então ele será acorrentado e conduzido ao monte Zion, e ali o meu ungido lhe pedirá contas de todos os seus atos de prepotência. Juntamente com as obras de toda a sua multidão, o aniquilará na sua presença. Depois disso, ele o dará à morte, e assim protegerá o restante do meu povo. Apocalipse de Baruch. Livro apócrifo excluído pela Igreja de Roma e pela religião judaica. Olá pessoal, como vai todo mundo? Tudo tranquilo? Bom, aqui quem está falando é o Fernando. Eu gravei um último vídeo aí que vocês devem ter visto sobre os sinais nos astros, né? E eu estou querendo começar mais um vídeo aqui agora, focando em cima da questão do Inico, né? Da besta do Apocalipse, o filho da perdição, o filho da iniquidade, tá? Com esses nomes que ele tem, né? A gente vê por aí.
Eu queria começar a falar sobre isso lendo esse texto de Eclesiastes aqui, ó, que eu acho bem interessante. Ele mostra bem a questão da função, daquilo que eu falei no vídeo dos sinais dos astros, né? Da função desta criação ser apenas uma peça teatral, né? E por mais que as pessoas nasçam, cresçam, morram aqui é só uma primeira passagem, né? Na verdade, o que importaria seria a segunda passagem, né? Que é a passagem eterna, que é um mundo feito, um mundo de ilusão, né? Um mundo material em 3D físico. Ele é um mundo feito como uma peça teatral, um reino que foi feito para o caído, com prazo de validade, né? Foi dado 6 dias e o homem caiu junto com ele, então está esperando acabar os 6 dias do mesmo jeito para poder sair, tá? Quando se findará, né, esse tempo. Mas olha aqui, ó, o texto de Eclesiastes, né? Palavras do pregador, filho de Daud, em Yahushaleim. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. É aquilo que eu falei no vídeo. Vamos trocar essa vaidade aí por hipocrisia, coisas sem sentido, né? Coisas que não te salvam, não te levam a lugar nenhum. A gente sabe muito bem, a gente luta para conseguir as coisas. Quando consegue, você vê que não é tudo aquilo, sabe? Você vê, nossa, que graça, esse troço sem graça. Eu achei que ia me preencher mais, achei que ia ser melhor. No fundo, você acaba vazio do mesmo jeito. Que coisas materiais, elas dão só aquela aparência de alegria, né? De preenchimento. Depois, com o tempo vai passando, aquilo vai te faltando, vai te mostrando que não te completa, não adianta, sabe? Aí continuando aqui, ó. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol? Então, ó, eu postei agora, uns dias atrás aí, um texto do 4º livro de Esdras, né? Falando justamente isso, mas com outras palavras, né? Que o homem trabalha apenas para ser saqueado, né? Aquela correria atrás de dinheiro, para decorar as cidades, decorar tudo que ele faz e para depois morrer e ficar aí para outra geração. E tudo em vão, né? Porque a pessoa junta aqui na terra apenas para ser saqueado. Na verdade foi isso aí, mas em outras palavras, né? Que estava escrito lá. Uma geração vai e outra vem. Olha aí, continuando o que eu estava dizendo, né? Mas a terra para sempre permanece. Quer dizer, então um morre, outro, mas a terra fica aí. Fica para o outro, né? Às vezes o outro não valoriza como você valorizou, não cuida como você cuidou. E você prova que você trabalhou somente em vão, né? Quando isso ocorre, né? Nasce o sol e o sol se põe, né? E apressa-se e volta ao seu lugar de onde nasceu. Quer dizer, o ciclo continua eterno. A hipocrisia acaba um dia de hipocrisia, começa outro dia de hipocrisia, onde você vai fazer tudo que tem que fazer no dia, tudo que você fez no dia anterior de novo e não vai adiantar nada, né? Essa que é a verdade. No dia você vai ter que repetir e repetir. Bom, a função disso qual que é? A função disso é uma aula. Quer dizer, você tem uma aula diária com tudo aquilo que você tem que aprender do Eterno, das coisas que Ele fez, dando testemunho dEle. Então você vive, você come, você dorme para aprender as coisas dEle. É uma repetição, aquilo te repete todos os dias, mas mesmo assim as pessoas não aprendem nada. Todo dia pratica e não aprende nada, né? Ou seja, acaba agindo como um animal, porque o animal é assim, o animal come, dá fome ele come, dá sono ele dorme, né? Dá vontade de fazer necessidade, ele vai lá fazer necessidade, mas se você perguntar para ele por que ele está fazendo, ele não sabe dizer. A gente já foi feito para saber dizer o porquê que a gente faz aquelas coisas, né? Existem respostas para tudo, que aos poucos talvez as coisas que eu tenho percebido eu posso ir falando, mas tudo tem um porquê de você praticar. Tá? Você tem 10 dedos na mão, você tem um motivo. Você tem 2 pernas, 2 braços, tem um motivo. Tem um motivo da mulher ser de um jeito, o homem ser de outro nas partes íntimas. Tem um motivo do porquê que a mulher tem que deixar o cabelo crescer, normalmente até a cintura, mas dali para baixo ela não. Por quê? Isso tem uma explicação. São coisas assim, entendeu? Então é isso que a gente tem que observar, entender e dar o devido valor do porquê foi feito dessa forma, aprender
tomar isso como um aprendizado para a vida eterna. Tá? Vamos continuar aqui então. O vento vai para o sul e faz seu giro para o norte, e continuamente vai girando o vento, e volta e faz seus circuitos, quer dizer, um ciclo não acaba, não há nada de diferente, é sempre a mesma coisa, né? Todos os rios vão para o mar, e contudo o mar não se enche. O lugar para onde os rios vão, para ali tornam-se eles a correr, quer dizer, realmente, né? Tem aquela água corrente contínua e o ciclo, né, evapora, chove, cai de volta e tal, nasce, né, e assim vai indo, né? Não termina. Enquanto não acabar o tempo pré-ordenado, aquilo continua e não resolve nada da tua vida. A função não é você botar tua confiança nisso, a função é outra, é você aprender só. Tá? Todas as coisas são trabalhosas. O homem não pode exprimir os olhos, os olhos não se fartam de ver, quer dizer, a gente está cansado de ver tudo, todo dia a mesma coisa, sabe? Nem os ouvidos se enchem de ouvir, olha aí. A mesma história. O que foi, isso há de ser, e o que se fez, isso se fará, de modo que nada há de novo debaixo do sol. Há alguma coisa que se possa dizer, vê, isto é novo? Já foi nos séculos passados que foram antes de nós, olha só. Já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas que hão de ser, também delas não haverá lembrança entre os que hão de vir depois. Tá? Então é assim, ó, o que isso está querendo dizer para você? Tá? O que foi, olha só, esse texto aqui é bem parecido com o texto que você tem lá no Apocalipse, falando da a besta que era e que não é, mas a que há de ser de novo. Você está vendo? Não estou falando que tenha relação, estou falando que o sentido é o mesmo. Tá? Então aquilo que passou é o que há de ser de novo, por exemplo. Então o que está dizendo aqui? Que as coisas vão se repetir, a história vai se repetir de forma similar. Não vai haver diferença, não vai ser uma coisa nova. Nossa, que diferente. Antigamente era assim, hoje não. Hoje é diferente. Não, é a mesma coisa. Então, tipo assim, eu vou dar um exemplo desse assunto que eu estou fazendo esse vídeo agora. Tá? A Babilônia foi, mas há de ser de novo. É isso que está querendo dizer no exemplo, no caso do iníquo, como o vídeo está falando do iníquo, vamos focar nisso. Foi, há de ser. Então, filho da perdição. Houve um filho da perdição no passado? Houve. Então há de ser de novo. Porque o ciclo, a parábola, ela se repete. A história, a árvore morre, nasce outra no lugar dela com a semente. E assim vai, é uma parábola. O rio vai para o mar e volta para a nascente. A parábola continua. A parábola continua. O próprio planeta é uma parábola. É circular. E você vai dar voltas e vai sempre cair no mesmo lugar. Entendeu? Então, são coisas assim que o Eterno fez para provar que esse aqui não é o nosso reino mesmo. Que é um reino finito, um reino parabólico, que sempre acaba retornando ao início. Você sai do início, dá aquela volta toda para cair no início de volta. Por isso que ele falava de parábolas, porque ele usava as coisas da criação nas parábolas dele, né? Ele usava para falar nas parábolas, como exemplo da videira, como exemplo da água, como exemplo aquelas parábolas que ele usou lá, a parábola dos lavradores iníquos, quer dizer, são parábolas. Então o que está dizendo aqui? O rei da Babilônia, para que você identifique o rei da Babilônia hoje, você tem que ver e estudar o rei da Babilônia no passado. Aí você vai saber quem que é o rei da Babilônia hoje. Tá? Então se a gente volta na antiguidade e pesquisa sobre Babilônia, a gente começa a ver coisas muito interessantes, né? Que começam a bater com coisas de hoje. Para a gente saber quem é a Babilônia, nós temos que começar a partir do seguinte. Bom, Babilônia, ela conquistou o mundo e ela invadiu Israel, né? Yal-Shuru. Ela invadiu Yal-Shuru, quer dizer, ela tomou Yal-Shuru, o povo, como escravo e levou para ela. Tá? Então, quando é dito lá no Apocalipse 17, a grande prostituta, a Babilônia, a grande, né? Diz lá a grande prostituta que comete adultério com os reis da terra, então não pode ser Jerusalém, porque Jerusalém foi invadida por Babilônia. Ela até deixou ser invadida, quer dizer, ela foi de uma forma, explicando pelas questões prefigurativas, né? Jerusalém ela foi estuprada, né? Foi estuprada por Babilônia.
né? E acabou se tornando uma prostituta porque ela foi estuprada. Ela foi invadida, entendeu? Ela se deixou levar, né? Pela enganação, sabe? Então ela se deixou levar. É como você ter, por exemplo, hoje em dia você vê muito isso, né? Porque o modelo que o Eterno faz, toda mulher quer um homem bom para casar, um homem que fique dentro de casa, um homem que seja companheiro dela, que esteja junto com ela ali constantemente. Toda mulher quer isso, tá? Então o homem que age assim, ele está sendo imagem de Yahushua. Está sendo imagem do Salvador, do nosso Salvador. Porque ele é esse tipo de homem. Ele é fiel à noiva e ele faz tudo pela noiva. Pela noiva dele. Agora já o homem devasso, o homem que não se firma, o homem que não quer manter uma fidelidade, não quer achar uma pessoa só para ser fiel à eternidade com ela, ele está cumprindo um papel já similar ao do inimigo. Que o inimigo sim, ele é dono de harém. Que você tem hoje tantas religiões, tantos governos, tantos governantes, porque quando eu falo de prostituição, no caso da Babilônia, não é apenas religião. O pessoal acha que é só religião. Não é não. São governos, são poderes, dinheiro, tá? Coisas que dominam e separam os homens uns dos outros. Isso sim é um tipo de prostituição. Tudo isso aí. Isso tudo regido principalmente pelo dinheiro, como eu já falei no outro vídeo, né? Então, isso também é prostituição. Tá? Então, quando você vê isto, você está vendo um modelo de Nimrod, um modelo da Babilônia. Tá? Um modelo do dono de harém, que não tem fidelidade, que vai lá, fica falando conversinha no ouvido da mulher para conseguir o que ele quer com a mulher. E depois ele engana a mulher, e a mulher acaba na rua da amargura. E assim vai, entendeu? Já o Messias não é assim. O Messias, ele tem uma noiva só. Tá? E essa noiva é aquela virgem fiel. Por isso que existem esses modelos físicos no meio da sociedade hoje. Por que existe a virgindade? Por causa disso. Ela dá testemunho disso que eu estou te falando. É um testemunho físico, não tem um valor como tem o espiritual. Mas a pessoa que não dá valor para o físico, quanto mais dará para o espiritual, né? Entendeu? Então são coisas assim que ele fez, ele gravou no teu corpo, tá? Para que você saiba. Eu vou comentando essas coisas, à medida que for indo, é até bom saber, porque daí vai tudo fazendo sentido com o que eu quero falar sobre a besta, tá? Então, eu tinha dito, né? Tem que se olhar para a Babilônia. Então, vamos fazer o seguinte: para descobrir quem é o filho da perdição, hoje temos que olhar para a Babilônia, para a antiga Babilônia, porque o próprio texto lá da profecia está dizendo a grande Babilônia, quer dizer, ela já é um modelo disso, né? Depois ainda fala a cidade que se chama espiritualmente, no capítulo 11 lá do Apocalipse, a cidade que se chama espiritualmente, não é uma coisa literal. Você vai ter que olhar para descobrir, então, tipo assim, se espiritualmente Sodoma e Egito. Então eu vou ter que pegar e olhar para Sodoma da antiguidade e olhar para o Egito da antiguidade para fazer o paralelo, tá? E descobrir quem é a Babilônia hoje e quem é o rei da Babilônia hoje, que no caso será a besta. Tá? Eu tenho que fazer esse link. Isso não é difícil da gente ver. Eu vou dar um exemplo bom. Começar a entender. As pessoas têm que entender a criação. O que adianta você viver aqui e você não entender a criação? A criação, ela te dá confirmação de tudo que você quer saber. Vamos lá. Tá? O Eterno cria um jardim simbolizando o reino dele na terra. Tá? Por que ele fez isso? Existe uma explicação, existe um porquê, que eu não quero entrar nisso agora. Tá? É muito longo o assunto para falar agora, mas vamos nos focar, tá, no Éden. O Éden representa o reino dele, é um reino dele aqui embaixo. E ele botou, ele vem nesse jardim, ele planta esse jardim e tal, e ele vai ali, faz uma imagem. O Criador, e olha só, o Eterno faz uma imagem. Nossa, ele condena a fazer imagens, né? Mas ele faz a imagem, quer dizer, ele pode fazer o que ele quer. Ele vai lá e faz a imagem. E nessa imagem que estava sem vida, de barro, moldada no barro, ele vai lá e coloca o entendimento dele, tá? Aquilo que a gente chama de espírito. Quer dizer, o entendimento dele é injetado nessa imagem, na mente dessa imagem. E essa imagem ganha vida. E aí vem existir o que a gente conhece como Adão, né? O Adão, né? Então ele foi feito uma imagem.
E nessa imagem, só que é uma imagem viva. Por que essa imagem ela é viva? Porque ela tem ele dentro dela. O Eterno habita dentro dela. Entendeu? Então ali já ali foi se criado o templo, que somos nós, ali, de habitação. E ele injetou o espírito dele nessa imagem. A imagem passou a ser viva. Quer dizer, quando você se torna templo, você passa a ser vivo. Quando você passa essa honra para outra coisa qualquer na terra, e aí eu não digo só templo de igreja, não estou falando disso, estou falando de tudo. Tem gente que coloca confiança no carro, tem gente que coloca confiança na esposa, tem gente que coloca confiança na casa, na conta do banco, né? Ali você está passando a tua confiança. Então ali você já deixou de ser templo, você já passou a tua confiança para outro lugar. Então você passa a tua confiança para o templo que você frequenta, você já está tirando, você acabou de matar, assassinar a obra da criação quando foi feito você como imagem e semelhança, Mas Fernando, o que isso tem a ver com a besta? Tem tudo a ver, porque Adão, né? O próprio Shaul, o Paulo fala nos textos dele na Nova Aliança, tá? Quem tem a Bíblia vai poder ver isso. Eu não me lembro exatamente onde está agora, mas isso está lá, tá? Você pode ver. Ele fala que Adão foi o homem da perdição e o Messias foi o homem da salvação. Por quê? Porque Adão foi a imagem e semelhança do Eterno, e o Messias ele veio para dar testemunho da palavra. Então foi um corpo físico, ele veio como homem físico para dar testemunho da verdade. Tipo assim, ele foi a palavra e a verdade se tornaram um ser humano físico, para que você pudesse vê-lo e ouvi-lo diretamente. Por isso que ele teve que vir, para que na verdade o Messias não precisaria nem vir, mas ele veio para que se cumprisse a justiça, para que ele viesse como homem, entendeu? E se cumprisse a justiça. E já ficou gravado uma profecia tremenda na morte dele. Por quê? Porque o Messias, o Salvador, ele era a verdade em forma humana, em forma de carne humana, tá? Que falava e andava por aí, tá? Em forma humana. A verdade veio em forma humana. E essa verdade foi morta pela religião. A religião veio, quer dizer, o ser humano, que é criatura, não é, ele é uma criatura, ele não é o Criador, tá? Ele é... Aí fica aparecendo com aquele texto de Esdras que fala que quando o perecível faz alguma coisa é como se fosse capaz de algo. Quer dizer, o perecível vem e mata o que é imperecível, tá? Tanto que não houve acusação nele por essa questão, e a morte não teve poder, né, sobre ele. Foi o primogênito dos mortos, tá? Mas assim, então ele veio em Roma, né, o império da época, associado com a divisão do próprio povo dele, que seriam, no caso, a própria religião, a liderança religiosa e outras forças a mais, né? Talvez até alguma força da elite da época e tal, veio e mataram a verdade. Então ali não é só... Houve várias coisas que ocorreram juntas. Tipo assim, aquele evento comprou salvação de muitos, como ele diz, e aquele evento também foi uma profecia, porque eles vão matar a verdade, meu amigo. Lá na frente eles vão matar a verdade. Você está entendendo? Então, assim, e onde que isso se cumpre também em outros sinais? Ele teve algum ponto nas escrituras ali, que acho que foi nos ditos 4 evangelhos ali, né? Que os fariseus questionam ele e tal, os fariseus questionam ele questiona de volta. Eu não me lembro qual foi a questão no momento ali. E ele diz assim: não, então se vocês não sabem responder, eu vou dar para vocês o sinal de Jonas. Yahuná, no caso, né? Yahuná. Dou o sinal de Yahuná para vocês, Jonas, aquele do peixe, né? Aí, tá certo, isso se confirma de novo ali. Ah, mas como, Fernando? Não estou entendendo. É porque você não tá observando direito. Quer dizer que tudo que ele fez teve um porquê, um motivo de fazer daquela forma. Não é um enfeite, não é uma coisa bonita. Ah, que lindo, nossa, o peixe engoliu. Não é isso, meu amigo. Tá? Você vai ver que essa história de Jonas emenda em outra história. Se você pegar essa questão do abismo, por exemplo, que ele foi morto pelo império dominante, pela religião dominante da época, e o império dominante em associação, mataram a verdade em forma humana, que estava em forma humana na terra. Quer dizer, aquilo que sai da boca do Eterno desceu à terra em forma humana.
E eles mataram. Quer dizer, o interesse da gente, qual é o nosso interesse? O que isso está dizendo? É matar a verdade, quer dizer, que não queremos a verdade. Nós queremos uma coisa maquiada mesmo, tá bom assim. Entendeu? Então, essa questão de Jonas é interessante. Todo mundo vai lembrar daquele texto da moeda lá, que ele perguntou de quem é a cara nesta moeda, né? Quando questionaram ele a respeito de pagar impostos, que não se deveria pagar impostos a quem estivesse oprimindo eles e tal, né? Dominado eles. No caso foi o Império Romano, né? Estava querendo pegar ele ali pelo contrapé ali para ver se ele se embolava, né? E o que ele fez? Ele pegou a moeda, levantou a moeda e perguntou de quem que era a cara naquela moeda, né? De quem que é a cara nessa moeda aqui? Aí o povo, de César, tal, de César. Então ele fala, dai a César o que é de César e ao meu pai as coisas que é de meu pai. Então é assim, ó, o que ele está querendo dizer ali? Dá o dinheiro para César, o dinheiro é dele. Não tem nada a ver com isso. Isso é de vocês, é deles aqui, ó. Se vocês estão aqui, vocês dão para ele o que é dele. Eu não tenho nada a ver com isso. E ele confirma isso, sabe quando? Agora eu vou confirmar com vocês. Vou confirmar a história para vocês. Ele pegou a moeda, falou que a cara é de César, então dá César e dá as coisas dele que são aqui. A riqueza do eterno você tem que compartilhar com os teus e com o eterno. E a riqueza do mundo você compartilha com o mundo, com o Império Romano da época. É isso que ele está falando. Tá, então, e onde que isso se confirma? Que ele teve que pagar imposto para entrar na província. Eu também não lembro exatamente o nome, as histórias eu gravo bem, só que os detalhes assim às vezes me fogem, né? E ele fala, vai lá no mar, pesca o peixe, dentro da boca do peixe vai ter o dinheiro para nós dois. A gente paga a entrada, paga o imposto e passa. Ele foi lá, pescou e realmente tinha. Olha só, as pessoas veem essas histórias e não vê o que ele está falando ali, cara. É tanta mensagem, você vê. A gente sabe que a Babilônia está associada com o deus peixe Dagon. É o Dagon, é o peixe. A besta do mar, né? O peixe é a besta do mar. O peixe, quando você pesca, ele sai do mar. Então ele fala assim, temos que pagar imposto? Então você vai lá e pega da besta e completa o ciclo, a parábola, o dinheiro volta para eles. Ele cumpriu aquilo que ele mesmo disse antes. Dá a César o que é de César. Então ele tirou da boca de César do peixe, a da besta do mar, Dagon, e deu para Dagon de novo. Então é isso que ele está fazendo ali. Ele está mostrando que ele não tem associação nenhuma com essas coisas daqui. E ele provou de uma forma física isso, física. Por isso que acontecia esses sinais, por exemplo. Quando você vê Yahuná sendo jogado no mar, sendo engolido pelo peixe, ficando 3 dias depois sendo cuspido na praia, isso tudo é profecia. São profecias, não são coisas que ocorreram ao acaso para mostrar o quanto ele é poderoso. Ele pode fazer o que ele quer. Isso aí não quer dizer nada. O que interessa é a mensagem. Se você vê um monte se arrastar, e daí? Ele faz o que ele quer. Mas e a mensagem? Isso que ele quer que você veja. Ele quer que você veja a mensagem gravada. Então você vê, o Messias é jogado no abismo, e Yahuná ele representava o Salvador. Tá? Ele tem o mesmo nome. Carrega o nome do Eterno. O povo carregava o nome do Eterno. E Yahuná tinha outro sentido. Mas ele caiu no mar, caiu no abismo. O peixe engoliu. Quem é o peixe? Acabei de falar. O peixe é o Império Romano. Nessa questão é o Império Romano, Babilônia. Eu já vou chegar no porquê de Roma e a Babilônia lá na frente, não é agora. Tá? Não é agora. Eu acabei de falar de Adão, vocês vão entender o porquê que eu estou querendo dizer. Da imagem de Adão, sendo criado no Éden. Tá? Então, ele caiu no abismo, o peixe engoliu ele, Roma engoliu a verdade, ele simbolizava a verdade. Ele caiu no mar, o peixe engoliu a verdade e ficou com a verdade presa 3 dias no ventre e largou no 3º dia. Ele vem na praia, no seco, e larga a verdade. É uma profecia, 1 dia 1000 anos, são 2000 anos, no 3º dia, no 3º milênio, no início do 3º milênio, a verdade sai. Você veja que isso já se cumpriu. Os 2 dias passaram, estamos no início do 3º, e a verdade sai. O peixe cuspiu a verdade. Olha, eu tenho livros apócrifos aqui, coletâneas aqui, que são, por incrível que pareça, até ironicamente, são editoras católicas.
que estão soltando esses livros. A minha editora aqui é católica. Tá? Então você veja que Roma está cuspindo a verdade na praia, no seco. Israel, que é o seco, o mar é a multidão, a terra é Israel. Quanto mais perto do mar você está, mais morno você é, e mais suscetível aos ataques do mar você está. Isso é criação te ensinando. Ocorre fisicamente. Liga a televisão e assiste um vídeo de maremoto, um vídeo de ressaca. E da mesma forma, quando esse é o sinal de Aruná, o sinal de Jonas é o mesmo sinal do madeiro. Que quando ele vai preso e morre, ele também fica 2 dias no abismo, o terceiro dia ele sai. É o mesmo sinal. 1 dia, 2 dias, 3 dias. Entendeu? Então, 1000 anos, 2000 anos, e início do terceiro milênio, a verdade sai. Olha, gente, o que está ocorrendo em volta de você hoje. Presta atenção. Presta atenção no que está ocorrendo em volta de você hoje. Olha quanta coisa sendo revelada. Entendeu? Que o cristianismo, que é o Império Romano, ele absorveu. Sabe, que infelizmente eu vejo muita gente ainda não entendendo que o cristianismo é a religião da besta. As pessoas não enxergam a besta por quê? Porque estão montados em cima. É que nem você está andando a cavalo e ficar procurando o cavalo que você está montado em volta de você. Você está em cima, como é que você vai ver? Você está montado em cima do cavalo. Aí você olha e não vê. Mas isso já foi uma coisa armada para ser assim, né? Porque você defenda, na verdade, o próprio inimigo. Você está achando que está defendendo as coisas do eterno e defendendo o próprio inimigo. E aí você acaba nem saindo, não cumprindo aquele chamado de sair da Babilônia. Entendeu? Isso já foi uma coisa feita dessa forma. Mas onde que eu quis chegar a respeito? Olha os sinais. Olha o terceiro milênio. Olha o peixe. Eu falei do peixe. Tem gente que fala do livro tem um livro chamado livro de Tobias, né? Tovial. Ial é bom, significa. Tá? Livro de Tobias, que está na Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia católica, contém esse livro apócrifo, né? E o evangélico gosta de dizer que é um livro de magia, mas eu não vi nada de magia. Eu li o livro e ali o que tem é uma prefiguração de um casamento de Tovial, Tobias, com a noiva. Quer dizer, ele vai se encontrar com a noiva e aparecem problemas no caminho tentando separar os dois. E é uma parte fantástica do livro que eu acho. Quando ele vai na beira do rio, o peixe agarra o pé dele. Um peixe pula do rio e agarra o pé dele. E ele mata o peixe para comer. Ele acaba matando. Quer dizer, isso é simbolismo. O peixe, quem é o peixe? Quem é o mar? Quem é o peixe? Quem é Tobias? O que o pé significa? O pé não é o fim dos tempos? Lembra do sonho da estátua de Nabucodonosor? O pé é o fim dos tempos. Então, no fim dos tempos, o peixe vem tentar morder o teu pé. Essa que é a verdade. Você está querendo... o Messias está querendo casar com a noiva e ele vem tentar morder o pé, o fim. Tá? O que está acontecendo? O peixe vai sair do abismo, do mar, e vai tentar morder o pé, que é o fim, é a nossa época. E ele mata esse peixe e vem um anjo e diz, pega o óleo, o líquido que sai do fígado desse peixe e acende na noite que você encontrar com a tua noiva, que o marido dela não vai morrer, porque a noiva ela se casava e o marido morria. Sempre na noite de núpcias ele acabava morrendo. E ele estava indo para se casar com essa mulher e com medo de também morrer. Mas aí veio o anjo e mandou ele fazer isso. Aí você pega um dos testamentos dos 12 patriarcas, diz que do fígado vem a ira, a cólera nasce no fígado do ser humano, na parte física, simbolicamente. Então, o que ele faz? Ele acende, ele destrói a ira da besta, queimando o fígado dela. E aí de manhã, o dia amanhece, ele está dormindo do lado dela, feliz, os pais abrem a porta, os dois estão dormindo juntos, quietinhos lá, sossegados, deu tudo certo, casaram. Não vejo nada, isso é uma mensagem prefigurativa. É como o livro, por exemplo, de José e Al-Huzaf e Azenate. José e Azenate, que é um apócrifo que fala do casamento dele com a filha do sacerdote de Heliópolis, que era a cidade do sol no Egito. Quer dizer, ele tirou a mulher, se converteu à verdade lá e ela abandonou a idolatria do Egito e veio se casar com o Al-Huzaf. E tem uma história disso no apócrifo. E ninguém que tem interesse de ler, é engraçado como se tem um apego com o livro Bíblia, como se o livro Bíblia fosse toda a verdade. A plena verdade está ali. Ali tem muita coisa boa, mas falta coisas. Faltam muitas coisas, entendeu? Essa história de José Azenate, quem lê vai ficar maravilhado. As pessoas não leem isso daí. Não se interessam em ler isso daí.
sabe? Então, essa questão do peixe sendo um símbolo da Babilônia e das extensões que é Roma, é incrível. Mas onde que eu quero chegar? Você tem a imagem que é Adam, e Adam é a imagem do Eterno, do Criador. Tá. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro, em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos. Feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio. E o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. É interessante a gente perceber que quando a Babilônia nasceu, começou o império, tá? Houve aquela parte de Nimrod que caiu e tal, depois ela nasceu novamente através de Nabucodonosor, né? Nebuchadnezzar, né? Que foi o rei da Babilônia, né? Ali, isso é interessante, você vê que ele teve um sonho, e nesse sonho ele viu uma imagem, uma estátua grande, né? Uma estátua grande, e depois, aí vocês podem, todo mundo já deve saber, quem não sabe pode ler lá, que foi através de sonho, depois o sonho foi interpretado, e ele viu os 4 poderes mundiais naquela estátua. Tá? Não é esse o ponto tanto que eu quero chegar, porque isso é fácil vocês pegar o livro e ver lá. Mas, olha só um detalhe, ele viu uma imagem, ele viu uma estátua, uma imagem de escultura, entendeu? Sem vida, estátua parada de pé, sem vida, tá? E você vê que a pedra vem voando do céu e bate nos pés. Ó, eu já falei da questão do peixe nos pés, tá vendo? E a pedra vem para destruir esse império. Era o império das imagens. Olha, o império das imagens, das coisas feitas pelas mãos humanas. Um simboliza as coisas feitas pela mão do Eterno, que é o Adam recebendo o entendimento do Eterno e ganhando vida com isso, o Espírito do Eterno. E a outra representa um reino sem vida, uma imagem de escultura que é destruída pela pedra de esquina, pedra angular cortada sem os fios de mãos, que vem e bate no pé e torna tudo como palha, quer dizer, já está dizendo que vai acabar. Então você tem 2 reinos, você tem um reino de um ser vivo e de um ser morto. Entendeu? Então, aí você vai começar a entender o porquê que vai existir uma imagem da besta. Uma imagem da besta. Você vai ter uma imagem, você vai ter algo com uma forma humana, uma imagem da besta, que representa um poder, que representa um homem. E essa imagem será dada vida a ela de uma forma sobrenatural, com a permissão do Eterno, conforme está escrito no livro do Apocalipse, capítulo 13 lá. Tá? Então vai ser uma forma de imitar o Eterno. As pessoas não percebem que esse mundo é todo uma imitação. É um mundo feito paralelamente para o inimigo. E o inimigo ainda não cumpriu essa parte de colocar, assim como o Eterno colocou o espírito dele naquela imagem de Adão, uma imagem de barro que se tornou depois Adam, que é o nosso, de onde viemos todos nós, né? Também haverá uma imagem da besta em que Satanás vai colocar o espírito dele. E essa imagem vai voltar a parecer estar viva, com o entendimento dele, tá? Com tudo que é dele. É uma imitação. É uma imitação. Entendeu? Então,
ao olhar para a Babilônia lá atrás, e essas questões, você consegue fazer esses paralelos e entender o que irá ocorrer, porque como o texto diz aqui, tá? O que foi, em Eclesiastes 1, né, versículo 9, o que foi isso, o que há de ser. Não há nada de novo, porque o que se fez, isso se fará, de modo que nada há de novo debaixo do sol, entendeu? Então, tudo vai se repetir. Então, quando nós voltamos para Babilônia, eu vou dar um exemplo bem interessante. Quando você volta para a Babilônia lá atrás, vamos voltar para o templo de... Não vamos tão longe, não vamos para Nimrod, não. Vamos aqui para Nabucodonosor mesmo, que foi 500 anos antes do Messias vir, né? Antes da verdade se tornar carne para dar testemunho físico, descer aqui para dar o testemunho, para cumprir a justiça, tá? 500 anos antes. Então, ele foi um rei, né? Que veio e tomou o povo de dentro da cidade dele. Ele tomou e levou para dentro da cidade dele, no caso a Babilônia, tá? Esse povo era um povo do Eterno, que tinha o nome do Eterno gravado neles, tá? E tinha a língua deles, o idioma deles, tinha toda a cultura deles, tá? Ele veio. Então, você veja, a gente vê no Apocalipse dizendo que o Eterno vai marcar os dele com o nome dele, beleza. Isso é fato? Não? Isso está viajando, isso não existe. Como que não existe se já acontecia antes? Só que era físico, era uma coisa literal. Você chegava lá, a pessoa se chamava pelo nome, literalmente. Como é o caso de Jeremias, de Isaías, né? Yarmial, Yoshial. Então você chegava, o camarada tinha um nome dele, você escutava, o teu nome, como é que é o teu nome? Meu nome é Yarmial, quer dizer, ele tinha um nome. Então isso dá testemunho físico de algo espiritual para hoje. Então hoje as pessoas que forem do Eterno vão ter o nome dele também. Vão ter o nome dele também. Não adianta a pessoa negar isso. Isso ficou oculto pelas traduções, tá? A verdade foi engolida pelo peixe. O peixe engoliu a verdade, só que ele cuspiu agora. Ele cuspiu. Essa aqui é a grande verdade. Então ali, quando a Babilônia vem e invade, o que eles fazem? Olha só que interessante. Isso está no livro de Daniel, vocês podem ler, tá? A primeira coisa que ele faz é pegar os sacerdotes lá, quando leva para dentro da Babilônia, e muda o nome, põe nomes babilônicos. Isso é prefigurativo, é para que você veja lá atrás, tá? E saiba que não há nada de novo no mundo, que as coisas só se repetem. E é o que está acontecendo hoje. Então, o que aconteceu na Babilônia só está se repetindo. Eles tomaram o sacerdote, mudaram o nome. Por exemplo, no caso para Dayan-Ul, que é o Supremo é meu juiz, que é Dayan-Ul, que tem o nome da tribo de Dan, que é Dayan, né? O juiz, a tribo dos juízes. Então, o Supremo é meu juiz. Aí você pega Beltesazar, que no caso é amado de Bel. Bel, Baal, El, Bel e Baal. São ídolos que tinham a mesma correspondência, tá? E ele ganhou esse nome desses ídolos, Beltesazar, quer dizer, foi trocado para se dar louvor à Babilônia. Para que se fosse louvada a Babilônia, para que se fosse sobreposta a verdade fosse blasfemada em favor do reino dominante, do reino que veio para dominar, que é a Babilônia. Aí eu pergunto para vocês, alguma coisa diferente hoje? Não, o texto diz aqui, ó, tá? E o que se fez, isso se fará, de modo que não há nada de novo debaixo do sol. Então hoje é a mesma coisa. Hoje você vê um povo dominado, povo com os nomes todos do império dominante, com a cultura, com a língua, com tudo do povo dominante, com as leis, com tudo do povo dominante. Você não vê mais aquilo, aquilo acabou. Só se repetiu. Tanto é que quando você pode ler tranquilamente lá, você vai ver que quando houve essa invasão babilônica em El Choru, tá? O povo foi levado cativo. A língua da Babilônia, que no caso é o aramaico, e isso tem uma sombra linda nisso, que eu vou explicar agora, para que não haja dúvidas. Por exemplo, quando você vê, isso para você entender a questão do aramaico, você tem que voltar lá para o tempo de Al-Rukaf, Jacó, que quando Jacó fugiu de Esaú, que era o irmão mais velho, o primeiro que quis matar, porque o primeiro perdeu a herança para o segundo, é o que está acontecendo hoje, porque a Israel, o judeu de Israel, os nomes falsos, são a primeira geração, são os primeiros irmãos, são os mais velhos.
Você que está me ouvindo ganhou, você ganhou a primogenitura, eles perderam para você. Então por isso que eles escondem de você as coisas, porque eles não querem perder a primogenitura, eles querem acabar com a tua raça se for possível, mas não perder a primogenitura. Entendeu? Então quando ele quis fugir do primeiro irmão mais velho, que ele se mandou lá para a terra dos arameus, tá? Para Padã Aram, que era Labão, que era tio dele e tal, lá ele foi meio que escravizado por Labão. Para poder tirar a noiva dele lá de dentro, ele foi escravizado. Quer dizer, é o que o Messias está fazendo hoje. Ele está tirando a noiva dele de dentro de Padã Aram, tá? À custa de muito trabalho. Para poder se casar ainda ó, de novo se repete a prefigurativa de 2. Quer dizer, você tem a irmã mais velha e a irmã mais nova. E a Rucaf quis a irmã mais nova. Quer dizer, somos nós somos as irmãs mais novas. Somos hoje, a gente vive hoje. No fim dos tempos, essa irmã mais nova. Essa que está enchendo os olhos de Al-Rukaf, ou seja, de Al, porque ele está com o nome, ele está carregando o nome, o testemunho está ali. Então, prefigura o próprio Eterno, e Al-Rukaf era uma sombra do Eterno. Então, ele quis a irmã mais nova. Gente, vocês não percebem essas coisas? Olha a história sendo controlada. Tá? Você pega o caso, vamos continuar nesse caso de Al-Rukaf. Então, qual é a língua que se falava lá em Labão? Lá para o povo de Labão. Era a língua dos arameus. Padã Aram. Arameus. Ou seja, aramaico. Porque de Labão veio a Assíria. Mais tarde gerou o povo assírio. E dos assírios gerou os babilônios. E essa língua continuou. Foi vindo. E esse povo invadiu. De novo, ó, você tem um paralelo, por exemplo. Você tem Labão simbolizando a Babilônia. E você tem Al-Rukaf simbolizando Yal-Shoru. E você vê Labão escravizando Jacó lá atrás. Tá? E você vê a Babilônia escravizando Yal-Shoru depois. É a mesma história. Não há nada novo. Só se repetiu. E você vê a língua de Labão sobrepujando Yal-Rukaf. E você vê a língua da Babilônia sobrepujando Yal-Shoru. Isso, quem não duvidar, você pode ler os livros dos profetas menores, você vai ver que quando eles saíram da Babilônia, eles levavam cascudo dos sacerdotes, porque não sabiam mais falar a língua de Al-Hudá. Cadê a língua de Al-Hudá? E dava cascudo nos camaradas, que não sabiam mais falar. Falava o siriático, ou era siriático, que tem livros que mudam, né? Que são dialetos da língua da Babilônia, da língua aramaica, né? Tá. E qual é a diferença de hoje, né? Isso quer dizer o quê? Que quando eles saíram da Babilônia, já tinha a religião montada, a mesma religião que depois veio matar, né? Que veio matar a verdade, que se encarnou em forma humana, quando a verdade desceu aqui em forma humana, tá? O verbo, a voz que sai da garganta do Eterno desceu em forma em carne para dar testemunho da verdade, tá? E aí essa mesma mistura da Babilônia, tá? Esse embrião da Babilônia que ficou ali, que veio tentar matar a verdade, e matou realmente, né? De uma forma física, mas não conseguiu matar literalmente, quer dizer, não houve acusação, tá? Se associando com o poder. Mas, então, onde eu quero chegar? Tá? Adam. Tá? Adam, imagem do Eterno. Eu tinha falado disso antes. Vamos voltar um pouco nisso. A cabeça é o que recebe o entendimento. Tá? Recebe ali todo o espírito e o entendimento. E o resto do corpo são só prolongamentos. Tá? Prolongamentos. Tipo assim, para entender Adam, nós temos que entender a Babilônia. Tá? Assim como Adam, como imagem do Eterno, tem um prolongamento até os dedos dos pés e marca o fim dos tempos nas pontas dos dedos dos pés, tá? Também o sonho de Nabucodonosor foi dito a mesma coisa. Então o que o Eterno está te ensinando com isso? Ele está te ensinando o seguinte: meu amigo, você observa para o teu corpo, que no teu corpo está gravada a história, os meus planos para o homem até o fim dos tempos. É isso que ele está dizendo. Tá? Então quando você vê a estátua de Nabucodonosor, você vê o plano para o reino da Babilônia até o fim. Então, ou seja, é um corpo. Assim como o Messias ele tem o corpo dele, que ele fala que ele é a cabeça e o resto é corpo, e é o mesmo corpo até o fim, tá? Mesmo com a dispersão, assim é a Babilônia. Por exemplo, você tem a cabeça,
tá? Que são duas fases, é sempre a primeira e segunda fase. Então teve a primeira fase, a Babilônia de Nimrod, tá? E teve a segunda fase, a Babilônia que a Babilônia de Nimrod começou com eles, com Abraham fugindo, saindo da Babilônia, né? Saindo pela ordem do Eterno da Babilônia, e no fim acabou com a formação do reino de El-Shaddai. Quer dizer, é uma sombra do que vai ocorrer na segunda, que é agora que nós estamos, né? Que começou com o povo sendo escravizado também, né? Saindo da Babilônia e acabando agora com a vinda do reino eterno, né? Então, primeiro só se repete, no segundo, aquele texto ali se cumpre de novo, né? Não há nada de novo, apenas uma repetição, tá? Então vamos para a segunda fase direto, primeira e segunda fase. Segunda fase, profetas. Os profetas são os que falaram muita coisa, né? E eles todos vieram nesse tempo da Babilônia, tá? Todos. Tá? Você tem ali Jeremias, Isaías e tal, né? São os que mais falaram, assim, coisas mais contundentes, né? Todos falaram grandes coisas, né? Mas os livros maiores ali são cheios de coisas interessantes, né? Você vê, e eles estão bem na parte da cabeça, que é onde estaria a cabeça, que é a Babilônia, e aí ali também estaria a cabeça de Adão. Tá? Acompanhando o padrão estaria a cabeça de Adão. Então, a boca da Babilônia fala arrogâncias, que foi o que Nabucodonosor fez, né? Tanto que virou animal por 7 anos. E a boca de Adão fala as grandes coisas do Eterno, que foram os profetas. E foi certinho no mesmo tempo, olha, cabeça a cabeça. Aí você tem o período do cativeiro, aí você tem o período do coração, tá? O período do coração que foi a Pérsia, e foi bem nesse período do coração também que foi mandado voltar o povo para a terra deles, né? Foi o Querosh, Ciro desviou o rio Eufrates e mandou que eles voltassem para a terra deles nesse período. E isso continua, você vai andando pelo corpo, você vai vendo que continua a história de novo. Vai ter os 400 anos de silêncio, tá? Que é o período que estava sendo tudo digerido, aquilo que os profetas disseram. E você tem o tempo do Messias, que é a cintura que ele veio, porque é o obelisco, que é onde fica o pênis do homem, é o obelisco, é o tempo que ele veio, a transição greco-romana, tá? Foi o tempo que ele veio, tá? E isso se prolonga até o fim dos tempos, agora nos pés, né? E você veja que nos dedos das mãos fica na mesma altura da cintura, que é onde tem as 10 tribos da Samaria, né? Que foram as tribos dispersas, né? Você tem tudo ali representado no corpo humano. Você tem o pênis com os testículos do homem, que são as duas testemunhas, ou as duas tribos, no caso Benjamim e Arudá, e o Messias. E você tem as outras 10 dispersas, todas nos dedos das mãos. E você tem um novo período de dispersão, que são as pernas, que é o último domínio romano, até os pés, nos dedos dos pés, onde serão reunidos de volta, tá? Que você pode ver que o homem se agacha, e quando o homem se agacha, tudo não há nada de novo, porque se repete, tá? Então, essas coisas as pessoas não enxergam. Eu não estou nem me aprofundando, estou falando por cima isso. Se você se aprofundar, você vai se assustar. Se você começar a estudar doenças, estudar essas coisas, vocês vão ver os paralelos, vocês vão ficar apavorados com o controle que há em tudo isso, sabe? Com a história, com o controle em cima dessa história, né? Então, isso mostra esse padrão. Então, quando você vê um corpo, o corpo, se você corta um braço e uma perna, aquilo faz falta para a pessoa, né? Até ela se adaptar sem aquilo. Então, assim é o corpo de Adam, que somos nós, e o corpo da Babilônia, que são as pessoas mundanas, tá? E nesse mesmo corpo, você pode ver que ele fala, são 4 poderes num corpo só, é um corpo único. A Babilônia, ela é um corpo único. Então, quando eu falo Pérsia, estou falando Babilônia. Quando eu falo Grécia, estou falando Babilônia. Quando eu falo Roma, estou falando Babilônia, porque é o mesmo corpo. As pernas estão no mesmo corpo, na imagem de escultura vista pelo rei Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, tá? Ele viu um corpo único de uma imagem única. Então são 4 reinos que na verdade são um só reino, dividido em fases, mas são um só reino, tá? Então aquilo que aconteceu na cabeça, como não existe nada de novo no mundo, que tudo apenas se repete, como está nesse texto de Eclesiastes 1, tá? O que vai acontecer é apenas uma repetição, tá? O que ocorreu com o rei da Babilônia vai ocorrer de novo. E será que é verdade? Vamos dar uma analisada aqui. Nós temos o rei da Babilônia, que firmou a sua fé num zigurate,
tá? Que conquistou o mundo todo, né? E nesse zigurate ele seguia o deus Marduk, tá? Ou Merodach, tem várias variações desse nome aí, tá? E existia uma deusa da Babilônia chamada deusa Ishtar, né? Que deu origem ao nome Star, do inglês estrela no português, né? E depois no persa Esther, né? E foi variando. Então é uma deusa que tinha um portal de cor púrpura. Um portal de cor púrpura, onde você passava pelo portal de cor púrpura. Olha só. E a deusa era a mestra desse portal. Portal de Ishtar. Era o portal de entrada da Babilônia. Era um portal em honra a uma deusa mulher. Olha só, não muda nada. A história só se repete. Escarlate. Esse portal de Ishtar, é até interessante você pesquisar aí, foi um grupo de arqueólogos lá na Babilônia, tá? E escavou lá, tirou todos os azulejos que estavam enterrados lá, eles escavaram tudo e remontaram esse portal lá no museu da Alemanha. Não me lembro aonde está o museu, que cidade, tá? Agora sim. Mas você pode ver o portal original montado na Alemanha, tá? Então a história apenas se repete, não há uma diferença. É sempre uma deusa mulher, que é a deusa é sobre outros deuses menores, né, que comanda tudo, e os outros deuses são submissos a ela, né, como o próprio Nabucodonosor foi, a deusa Ishtar, tá, e o deus Merodach, Marduk, que era um deus protetor da cidade da Babilônia, né, daquela Babilônia antiga. Marduk também é um nome que deram para esse planeta, planeta chamado de Nibiru, né, na época, né, que é o disco alado, que é uma coisa conhecida já há muito tempo, esse negócio aí, o disco alado, né. Então é o mesmo nome, Marduk. E também o nome Oanes, que era também um deus protetor da cidade da Babilônia, representado por um peixe, né, Oanes, tá, que eu já botei até uma foto sobre Oanes e a relação dele com a questão do iníquo, né? Tá, então, assim como, é o que eu estou querendo dizer, assim como foi Oanes no passado, será Oanes no futuro. É incrível como as pessoas não veem isso, cara. É impressionante, eu não consigo entender, sabe, o que falta para as pessoas enxergarem. Não é eu que estou dizendo, é a história, é a prefiguração histórica, é a repetição, é a parábola, não é a repetição, é tudo a mesma coisa, é uma repetição, não há nada de novo, está escrito aqui, são sombras das coisas futuras, as coisas passadas são sombras das coisas futuras. Então, você quer saber quem é a besta? Olha para a Babilônia. A Babilônia é um corpo único, é uma imagem vista no sonho de Nabucodonosor, é um corpo só, então é o mesmo corpo. Então vai ter que ser, se Roma é o último, vai ser em Roma. Roma é o último império. Então o Nabucodonosor vai surgir de novo lá embaixo, nos pés. O rei da Babilônia vai se exaltar até o céu. Entendeu? Então é um rei efeminado, é um rei que coloca sua confiança numa deusa mulher, uma deusa de feminino, um sagrado feminino. Sabe? Eu não sei o que falta para as pessoas enxergarem isso ainda, tá? a Mãe de Deus, é nossa Mãe, sem pecado concebida. Viva a Virgem Imaculada, a Senhora Aparecida.